Oi pessoal, meu nome é João e vocês estão no canal Aprendendo Matemática. No vídeo de hoje, nós vamos aprender sobre a equação do segundo grau. Então, bora pro vídeo. Uma equação do segundo grau, ela é da forma ax² mais bx mais c igual a zero, onde o a é diferente de zero e a, b e c são números reais e são chamados coeficientes. Então, a tem que ser diferente de zero, por quê? Se o a for igual a zero, então a gente vai ter uma equação do primeiro grau. O x, ele é chamado de incógnita. O x é a nossa incógnita. Aí a primeira coisa que a gente pode falar é: a gente só deu a restrição para o a ser diferente de zero. Então vamos analisar o caso de b ser igual a zero e o c ser igual a zero e os dois serem igual a zero. Então nós vamos ter três casos. Então vamos analisar o primeiro caso, onde o b é igual a zero. Se o b for igual a zero nessa equação aqui, então ax² mais 0x mais c. Só que a gente sabe que 0 vezes qualquer coisa é zero, então nós vamos ter ax² mais c igual a zero. Então percebam que aqui eu continuo com um x². Então eu continuo com uma incógnita ao quadrado. Então continuo com uma equação do segundo grau. Agora vamos analisar o caso de c ser igual a zero. O que nós vamos ter? Ax² mais bx mais zero igual a zero. Então a gente está somando zero. A gente somar zero é a mesma coisa de não somar nada. Então nós vamos ter ax² mais bx igual a zero. Percebam que aqui continua com a incógnita ao quadrado. Então nós vamos continuar com uma equação do segundo grau. Agora o terceiro caso é onde b e c são igual a zero. Nós vamos ter o que? Ax² mais 0x mais 0 igual a zero. Então nós vamos ter ax² igual a zero. Continuamos aqui com uma equação do segundo grau. Então a próxima coisa que nós vamos estudar é como encontrar as raízes. Como encontrar as raízes da nossa equação. Para encontrar as raízes, nós vamos usar a famosa fórmula de Bhaskara.
Quem aí lembra qual é a fórmula de Bhaskara? Bom, como vocês não podem me responder, então eu vou responder. A fórmula de Bhaskara é x é igual a menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo isso dividido por 2 vezes a. Mas aí a gente chama isso aqui de delta. Então nós vamos ter que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e a nossa fórmula de Bhaskara vai ficar x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Com essa e esta fórmula, nós encontramos as raízes. Por que eu chamo de as raízes? Porque aqui nós temos mais ou menos. Tá vendo aqui? No x nós temos mais ou menos. Então, uma raiz vai ser menos b mais raiz de delta, e a outra raiz vai ser menos b menos raiz de delta. Então, para a gente poder fixar isso, vamos fazer um exemplo. Então, o primeiro exemplo vai ser x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 0. Então vamos resolver este exemplo aqui. Esse exemplo aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar quem são os coeficientes. Então quem que é o nosso a aqui? O nosso a vai ser quem está acompanhando o x ao quadrado. Quem está acompanhando o x ao quadrado? O 1. Então o nosso a vai ser 1. O nosso b vai ser quem está acompanhando o x. Quem está acompanhando o x? O 2. Então, o nosso b é 2. E o nosso c vai ser o termo independente. O que quer dizer isso? Um termo que não está acompanhando ninguém, que vai ser o 1. Então, o a é 1, b é 2 e c é 1. Agora vamos pegar a fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. E quem é delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é substituir a, b e c aqui no nosso delta. Então, nós vamos ter delta igual a... Quem é o nosso b? 2. 2 ao quadrado menos 4 vezes... Quem é o nosso a? 1. Vezes... Quem é o nosso c? 1. Então, delta vai ser igual a 4 menos 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. 4 menos 4, que é 0. Então, agora a gente vai ver nossas raízes aqui. Primeiro, vamos substituir. X é igual a... Quem que é o b?
o 2. Então, menos 2 mais ou menos raiz de delta. Quem que é o delta? A gente acabou de achar aqui. 0 sobre 2 vezes, quem é o A? 1. Então, x vai ser menos 2. Raiz de 0 é 0. Então, isso aqui dá 0 sobre 2 vezes 1, 2. Percebam que aqui a gente conseguiu achar somente uma raiz, certo? Então, isso significa que tanto a primeira raiz, tanto x', a gente chama de x' e x duas linhas, tanto x' quanto x duas linhas é igual a menos 1. Então, quando o nosso delta é igual a 0, nós temos duas raízes iguais. Agora, vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo vai ser x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a 0. Então, vamos identificar os coeficientes. A vai ser igual ao quê? A 1. O B vai ser igual ao quê? A 2. E o C, aí vocês vão me dizer que C é igual a 8. Não. O C, ele vai acompanhar, o número vai acompanhar o sinal. Então aqui o C é menos 8. Aqui eu não vou reescrever aqui a fórmula de Bhaskara, que a gente já tem ela aqui. Então a gente só vai substituir. Então o nosso delta vai ser o quê? Quem é B? É 2. Então 2 ao quadrado menos 4 vezes A. Quem é A? 1. Vezes, quem é C? Menos 8. Então isso aqui vai ser 4, né? 2 ao quadrado. 4 vezes 1, 4. Menos 4 vezes menos 8. Primeira coisa, menos vezes menos, mais. 4 vezes 8, 32. Então, delta vai ser 32 mais 4, 36. Agora a gente vai substituir ali no x. Então, x é igual a... Quem é B? 2. Então, menos 2, mais ou menos raiz de 36 sobre 2 vezes A. Quem é A? 1. Então, x é igual a menos 2, mais ou menos raiz de 36, 6, sobre 2 vezes 1, 2. Então, x' vai ser menos 2 mais 6 sobre 2 é igual ao quê? Menos 2 mais 6, 4. Dividido por 2, 2. E o x duas linhas vai ser igual a menos 2 menos 6 sobre 2. Menos 2 menos 6 menos 8. Menos 8 dividido por 2, menos 4. Então aqui nós temos o x' igual a 2 e o x duas linhas igual a 4. Igual a menos 4. E por último, o exemplo 3 será 2x ao quadrado menos x mais 3 igual a 0. Quem são os coeficientes? O A
é 2. O B é menos 1. Aqui, ó, o menos está aqui e o 1 está multiplicando. Então, menos 1. E o C é 3. A fórmula, vou escrever ela aqui para a gente usar. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. E o delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então vamos resolver. Primeiro, nosso delta. B ao quadrado menos 1 ao quadrado. Aqui, ó, tá vendo? Coloquei entre parênteses. Por quê? Eu estou elevando o menos 1 ao quadrado. Não é só o 1. Então é o menos 1. Menos 4. Quem é A? 2. Quem é C? 3. Então delta vai ser 1. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 8, 24. Menos 24. Então, delta é menos 23. Agora, então, nós vamos substituir no nosso x. Então, x é igual a menos b. O b é menos 1. Mais ou menos raiz de delta. Quem é delta? Menos 23. Sobre 2 vezes o A. Quem é A? 2. Então, o x vai ser 1 mais ou menos. Existe raiz de número negativo? Não existe raiz real de número negativo. Então, a gente vai falar que x não existe. Ou seja, não existe raiz real. Então, para recapitular, nós vimos o que é uma equação de segundo grau, que é da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Nós vimos a fórmula de Bhaskara e nós vimos 3 exemplos. O primeiro a gente viu o delta igual a 0, o segundo delta positivo e o terceiro delta negativo. Então, se você tem mais alguma dúvida sobre este tema, sobre equação de segundo grau, deixe aí embaixo nos comentários que eu vou tentar responder para vocês. E se inscreva aqui embaixo no canal, deixe seu like, ative o sininho e até o próximo vídeo.